Estamos de volta dentro do nosso projeto Band Eleições, agradecendo a você que segue conosco na programação do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O Band Eleições é um trabalho conjunto da Band mais TV dentro do programa Brasil Urgente, com a Rádio Bandeirantes Campinas no programa Manhã Bandeirantes e o portal bandmulti.com.br com a cobertura das eleições municipais 2024. E hoje nós encerramos a série de entrevistas com os candidatos à prefeitura da cidade de Valinhos. Trabalho esse que tem a produção do Henrique Alves e que tem os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato na mesa de som e Danilo Capucci na central técnica. Para fecharmos a série de entrevistas da cidade de Valinhos, o nosso convidado presente nos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas é Lineu Bueno, candidato pelo Partido Novo, a quem agradecemos pela atenção com o nosso ouvinte, o nosso espectador. É um prazer recebê-lo aqui no Grupo Bandeirantes, candidato. Muito obrigado, Heitor. É um prazer estar aqui nessa oportunidade com os telespectadores e os ouvintes. Estou à disposição para essa entrevista. Muito obrigado. Candidato, essa é sua primeira disputa, seja para o cargo de prefeito, de vereador. É a primeira vez que o senhor tem o nome disponível na urna para os eleitores em Valinhos. Gostaria que o senhor primeiro se apresentasse, falasse sobre sua trajetória, sobre sua história até aqui e o que o motivou a se candidatar à prefeitura de Valinhos. Ok. Bom, sou nascido em Campinas, tenho 73 anos e estou em Valinhos desde 1977, onde eu comecei a trabalhar na Unilever como trainee de Química, sou formado bacharel em Química, tenho pós-graduação em Marketing e MBA na área de qualidade e gestão industrial. Então, a minha especialidade foi indo para o campo da gestão. Da Unilever, passei por grandes empresas como Bombril, Química Amparo, produtos IP, e fui me especializando em produtos de higiene e limpeza como químico. Mas, ao longo da carreira, a gente vai desenvolvendo habilidades de gestão. Então, acabei tendo cargos de gerentes, de superintendente, diretor, CEO, então eu fui sempre me desenvolvendo na área de gestão. E realmente política eu nunca pratiquei no sentido, político nós somos por natureza, né? Já diria Aristóteles, né? Mas concorrendo a cargos eletivos nunca participei não. Me aposentei, senti que ainda tenho disposição para entregar alguma coisa do meu conhecimento para a população valinhense, estando morando em Valinhos, e comecei a participar de associações voltado principalmente ao plano diretor, aonde eu comecei a me incomodar que não adianta só a gente ser crítico aos modelos políticos instalados, a gente tem que entrar e participar. E fui convidado pelo Partido Novo, pelo seu presidente, e achei interessante. Passei por diversos testes. O Novo é um partido muito exigente na sua formação. Estamos lá com 10 candidatos a vereadores, o meu vice, o Hernani. Passamos por testes muito difíceis e cheguei a esse nível de estar concorrendo à prefeitura de Valinhos. Bom, qual é o porquê? Porque eu acho que eu tenho que dar uma contribuição para as gerações que vêm, e meus filhos, meus netos, diferenciada dos modelos convencionais e padronizados que nós temos de política do mesmo modelo de hoje. O termo nova política, inclusive, está em uma carta que foi publicada, divulgada pelo Partido Novo à população em Valinhos, dizendo que o Partido Novo, que também é uma novidade nessa eleição de Valinhos 2024, vem para implantar uma nova política. Nacionalmente, o Partido Novo tem sido cobrado por começar a utilizar práticas da chamada velha política, como, por exemplo, o fundo eleitoral. Como é que o senhor vê essas críticas e o que tem o Partido Novo para apresentar de fato da nova política em Valinhos? Então, essa pergunta é muito interessante. O Novo passou por reestruturações desde a saída do antigo presidente, aonde a gente caiu numa realidade. Se é lei e você tem o fundo partidário disponível, não usar o fundo partidário significa você estar lutando e ir para uma guerra sem as mesmas ferramentas dos demais competidores. Então, nos primeiros anos não foi se usado, chegamos à conclusão que a gente precisa estar presente no Congresso Nacional, com mais deputados, com mais senadores, é lá que se decide. Então, no momento certo, com representatividade no Congresso, a gente pode voltar. Então, nós continuamos contra esse modelo. Mas, hoje, eu preciso das mesmas ferramentas que estão disponíveis. Com isso, nós estamos usando sim, mas se você olhar os valores que nós estamos usando, todas as pesquisas, nós estamos falando aí em valores insignificantes
em relação aos valores disponíveis para os nossos opositores, né? Não vou entrar em valor, mas é muito diferenciado. Estou falando de coisa de 100 vezes, 1000 vezes maiores, né? Então estamos iniciando esse uso e um dia a gente espera, nessa mudança do partido, a gente espera ter mais representatividade na Câmara, no Congresso, no Senado, de tal forma que a gente possa, sim, opinar em retirar esse modelo atual praticado. Nós estamos conversando com o Lineu Bueno, candidato do Partido Novo à Prefeitura da cidade de Valinhos, que tem Hernani Andrade como candidato a vice. O senhor está numa chapa que não tem coligações. O Partido Novo não tem vereadores hoje na Câmara Municipal. E vocês estão numa chapa que, como o senhor mesmo destacou, não tem a experiência dentro da política. Como é que o senhor imagina que seria uma relação com o Congresso, no caso, com a Câmara Municipal de Valinhos, com deputados que estão em Brasília, para que os recursos cheguem na cidade? O senhor acredita que a falta de experiência pode, de alguma forma, ser uma dificuldade, principalmente no início de mandato? Com certeza será uma dificuldade, né? Não tem como você não dizer isso, mas temos exemplo, por exemplo, de Campinas. Nós temos o Paulo Gaspar, o único vereador em Campinas, que faz a diferença. Em projetos em que tem os princípios do novo, ele bate muito forte, acaba sendo respeitado. Em projetos que não tem interesse popular para o pessoal de Campinas, ele simplesmente vai contra e luta por isso e está indo para a reeleição com uma grande oportunidade de se reeleger. Em Valinhos não temos nenhum candidato a vereador. É o mesmo princípio, vamos construir, plantar semente, nossa meta é colocar 1, 2, né? Temos 10 participantes, e se conseguirmos a nossa meta, nós vamos devagar plantando a semente, e isso ao longo dos anos nós vamos fazendo prevalecer o valor do novo. Temos o diferencial, não temos coligação também, isso é muito bom, porque me permite ser eleito, tá? Formar um secretariado, uma equipe totalmente voltada aos princípios do novo. Muito difícil coligação, onde você já parte nos nossos concorrentes com 10 coligações, você tem que ajeitar politicamente. Esse é o modelo antigo que a gente chama. Temos que ajeitar todo mundo com cargos não muito técnicos, mas politicamente adequado. Nós poderemos, se eleito, fazer um ajuste técnico e de gestão para a gente ter resultados. E lógico que terminou a eleição, acabou a eleição, se eleito um e se eleito, nós vamos partir para o que é melhor para o valinhense. Aí sim trabalhar coligações no sentido de melhorias aonde tem que ser executadas, vamos a favor, coisas que não tem princípio, não é para o valinhense, vamos dizer assim, para a população, tá? Nós vamos rejeitar e vamos lutar contra. O nosso trabalho, Heitor, é participativo. Nós vamos ouvir a sociedade, estamos ouvindo também ser eleito a Câmara, é fundamental, e um bom secretariado, a gente começa a fazer uma boa gestão técnica para obter resultados. Candidato, para nós passarmos pelos principais temas de uma eleição municipal e temas que o eleitor de Valinhos certamente vai ajudar muito na proposta que cada candidato apresenta para a escolha do candidato no dia 6, a educação é uma das prioridades para qualquer plano de governo. E no caso do senhor, do plano do Partido Novo, há um item que diz que a ideia é integrar a educação com outras secretarias e com o setor privado para oferecer novos formatos, programas e opções de aprendizagem. Como o senhor vê a educação integrada a outras secretarias? Que outras pastas podem fazer parte também de um processo de educação? E qual seria o papel da iniciativa privada na educação pública num governo do Partido Novo? Ok, Heitor. Basicamente é o desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento econômico da cidade. Valinhos precisa interligar-se e trazer empresas de alta tecnologia para a cidade, aonde você precisa ter elementos, pessoas capazes de assumir essas empresas na área de tecnologia. Estou falando aqui de biomedicina, de nanoquímica, são projetos novos que exigem pequenas áreas não poluentes, mas que agregam valor. E precisa de mão de obra especializada. Cito um exemplo da minha formação. Eu, quando entrei no Coticap, fiz química pelo Coticap, a Petrobras, junto com a ROD, empresas privadas e estatais, não tinham a mão de obra adequada na época. E formaram o Coticap, uma junção privada, o Estado, e hoje o Coticap, a ETEC hoje, existe até hoje, formando técnicos químicos de biologia, de petrolífica, que atendem essa necessidade.
Então, por aí que eu iria com a indústria privada. Atender as parcerias e atender as necessidades para que o cidadão valiense, os filhos do valiense estejam na própria cidade estudando e trabalhando na própria cidade com alta tecnologia. Nós estamos conversando com o Lineu Bueno, candidato do Partido Novo à Prefeitura da cidade de Valinhos. Candidato, para falarmos sobre mobilidade urbana, sobre o transporte público, seu plano de governo também fala em incentivar o transporte público e a micromobilidade. Como fazer o valinhense usar mais o ônibus e qual é esse conceito de micromobilidade? Interessante, né? Valinhos tem uma geografia característica de Valinhos, né? São montanhas, vales, não é verdade? O Valinhos, o nome diz, né? Então você tem dificuldades, mas você tem regiões planas, você tem o centro da cidade é totalmente plano. Então quando eu falo em micro, a gente vai desde uma bicicleta, tá, a outros tipos de transporte, patinetes, tem um monte de coisas hoje modernas que você pode executar nessas áreas planas. As subidas que tem para o esportista de Valinhos também não é problema. Estamos aqui com Hernani, né, e Eduardo, que são ciclistas aí sem problema nenhum, né? Mas falando também, é um caminho. O outro caminho seria os ônibus. Os ônibus, todo transporte público de Valinhos hoje é radial. Ele vem de todos os bairros e chega no centro. Você não tem interligações entre os bairros. Então você desce e vai para o centro, você tem que voltar, pagar outro vale para você entrar. Então tem certos bairros que você é alimentado 1 hora depois de ônibus. Então cabe um estudo, um projeto para você melhorar. Dizem que uma cidade evoluída, ela tem um transporte evoluído. Por princípios do novo, a gente vai estudar demais. Em algumas oportunidades eu tive a trabalho de sair do país e a gente vê simplesmente, você pega, por exemplo, Amsterdã, o número de bicicletas é 3 vezes maior que o número de veículos. Então dá para se estudar e esse é o princípio do novo. A gente não promete nada, mas a gente estuda, faz acontecer na hora certa. Com relação à saúde, o senhor destaca também no seu plano de governo implantar e valorizar a telemedicina. Além dos atendimentos da telemedicina, candidato, quais suas propostas também para a área da saúde? Valinhos hoje precisa de um novo hospital, de novas UPAs. Qual é o cenário que o senhor vê para o município pensando a partir do dia 1º de janeiro? Então, isso aqui, mais uma vez, eu vou vender o princípio do novo e o princípio da experiência do Lineu de gestão, né? Estamos rodando, vendo a comunidade como veio, temos filas enormes, temos cirurgias de alto valor, vamos dizer assim, de dificuldades, de cirurgias eletivas, vamos chamar assim, com filas enormes de meses até de espera, né? Então está aí o problema, tá? Como que a gente soluciona isso? Vamos construir o hospital? Vamos construir novas UPAs? Sempre vamos construir, vamos fazer. A minha gestão não é por esse caminho, tá? A minha gestão, onde nas organizações que eu trabalhei, uma coisa é você olhar o primeiro plano, o problema. Vamos para o segundo plano. Será que nós temos o corpo médico totalmente treinado, totalmente capacitado, sim, na técnica, mas em gestão? Será que não tem oportunidades de melhoria, de desperdícios de tempo? E nós temos visto que tem sim, tem muita coisa a se fazer a nível de processos, tá? Por exemplo, cito até a atual prefeita, cita que tem hoje em dia 30% de desistência de última hora de atendimentos. Ué, alguma coisa tem que ser feito. Então são 30% de oportunidades que a gente perde, né? Outra coisa que você falou na telemedicina, estamos aqui num estúdio totalmente digital e a telemedicina traz isso. Então é uma modernidade que está acontecendo no mundo. A gente saiu daquela consulta tradicional de olhar o cliente, ver dia a dia, e hoje em dia você tem toda uma técnica digital que você é possível fazer à distância. Então já está começando a ser implantado em Valinhos, mas nós temos que incentivar demais isso. Isso vai reduzir os tempos de espera, vai simplificar a medicina e as coisas sim que tem que ter o contato humano serão preservadas. Mas é uma evolução digital que a gente tem que implantar em Valinhos na área de saúde. E queria só falar mais uma coisinha de saúde, muito importante, que está no nosso plano. Eu sou um esportista por natureza. Meu pai foi jogador de vôlei, disputou jogos abertos do interior. E tenho o meu exemplo de meus filhos que eu eduquei todos no esporte. Todos praticam algum esporte. Esporte é saúde. Minha mulher, por exemplo, tem problemas da idade e tudo mais, probleminha de coração que todo mundo tem. Recomendação, esporte, caminhada todo dia, bicicleta.
Então, gente, a gente tem que olhar saúde de uma forma mais integrada. E Valinhos tem uma situação que vai acontecer, só para terminar, que é o envelhecimento da cidade. Então, a gente tem que ter um olho de médio e longo prazo pro idoso. Temos aqui um pouquinho menos de um minuto para uma última resposta, candidato, sobre o centro de Valinhos. A revitalização é um tema muito discutido entre seus concorrentes. Qual o seu projeto para a revitalização do centro e como a Guarda Municipal também faz parte dessa ação? Vamos atuar no centro, temos andado no centro de Valinhos e é uma judiação o que se faz hoje com os pequenos empresários do centro. Tem que incentivar o calçadão, agora com a vinda do trem expresso que vai passar ali naquele centro, tem a estaçãozinha antiga ali, nós vamos ter que fazer uma revitalização total naquela área ali, dando melhores condições em que o valinhense tenha no centro da cidade aquilo que a gente vê em grandes capitais no exterior, que são o quê? Se centraliza o passeio público com parques lineares ali, que tem uma grande oportunidade de se fazer onde era a Regesa, e esse é o meu propósito, de revitalizar o nosso centro. Candidato Lineu Bueno, do Partido Novo, nosso candidato entrevistado hoje aqui nessa reta final do Manhã Bandeirantes, do Brasil Urgente, dentro do programa Band Eleições, encerrando a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Valinhos, assim como fizemos com os demais candidatos que foram ouvidos nesta semana. Candidato, o senhor tem 30 segundos para suas considerações finais. Fique à vontade, o tempo é do senhor. Bom, nesses 30 segundos eu gostaria de colocar todo esse meu projeto do Novo e meu particular de fazer gestão, e contamos com mais 10 candidatos a vereadores do Novo que também estão adequados a isso, todos com formação muito profissional, muito técnica, que poderão ajudar o valinhense na Câmara e ajudar a nossa prefeitura, se eleito. Eu tenho o maior prazer de poder colocar à disposição do valinhense esse meu conhecimento. Dia 6, vote Novo Lineu Bueno 30. Muito obrigado ao candidato Lineu Bueno, muito obrigado a todos os candidatos à Prefeitura de Valinhos que participaram desta semana no projeto Band Eleições.